Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal Mila Vilas Boas. A paz do Senhor Jesus estejam com todos. Eu sou Mila Vilas Boas, eu sou mensageira do Senhor Jesus, eu sou terapeuta de reprocessamento do emocional, sou coach de vida e esse canal, ele é colocado para que eu venha compartilhar com vocês informações que o Senhor colocar em meu coração por meio da Bíblia, insights sobre o emocional à luz da palavra e advertências também que eu compartilho com vocês de ensinamentos que no meu dia a dia, coisas que acontecem no meu dia a dia e eu tiro aqui o entendimento e venho compartilhar com vocês aquele entendimento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu sou do tipo que coisa boa não tem que ficar só para um, tem que ser compartilhado, tem que ser emanado, compartilhado com o seu próximo, porque é assim que se comporta uma mente de abundância, ela não tem medo de compartilhar. E eu quero compartilhar com vocês algo que me aconteceu hoje, muito sério, irmãos e irmãs, você que está aí assistindo esse vídeo, é um vídeo de advertência, é um vídeo de algo para chamar a nossa atenção. Você que é pai, que você que é mãe, fique até o final, porque o Espírito Santo vai trazer um despertamento sobre a sua vida. O Senhor vai tirar escamas dos seus olhos, o Senhor vai destruir todo encantamento, cegueira que estiver sobre a sua mente, seus olhos em relação aos seus filhos, as crianças que te cercam, seja você tia, tio, não importa. E algo aconteceu comigo hoje que me deixou muito assim, estarrecida. Eu estava no ônibus, eu não vou compartilhar o fato em si para que não haja julgamentos em relação assim, associação a uma pessoa, um homem que se comporta, que veste essas roupas, que faz isso. É algo, não posso falar também a palavra aqui para o YouTube não derrubar, mas vocês já imaginam, foi algo assim. Não posso falar, mas pelos meus lábios dá para entender, né? Então, foi comigo, eu estava sentada no ônibus vazio e este senhor sentou do meu lado, né? E fez comigo que a primeira vez, atos nele, o ônibus vazio, eu não acreditei. Achei que fosse maldade da minha cabeça, né? Porque a minha cabeça tava baixa, eu tava olhando no celular. De repente, algo me chamou a atenção do lado. Eu disse, não é possível. Acho que eu tô com maldade na cabeça. Tô vendo coisas. E daí, passei um senhor que acabou de fazer uma gentileza para uma desconhecida, de pagar o transporte para uma desconhecida, não sei o que aconteceu. Eu só vi ela agradecendo, só a vi agradecendo este fato. E aí, eu fiquei assim, não, é maldade da minha cabeça. De repente, este senhor se levanta, esfregando a perna em mim, assim de forma notória para mim, para a pessoa que estava do lado, que no caso eu, né, obviamente. E eu fiquei assim, atônica, e eu disse, não é possível. Eu fiquei até meio desorientada na hora, eu olhando assim, e na hora que eu vi, puxei minha perna assim, olhei para a cara dele feio, encarei ele nos olhos e ele baixou os olhos com aquela cara de malícia que você via um espírito maligno na cara. Se você tiver visão aberta ou discernimento, você via na cara o espírito maligno daquela pessoa. E baixou a cabeça, né? Cabeça baixa, escafedeu-se, desceu. E eu fiquei assim atônica, olhando para um lado, olhando para o outro, e disse, não tô acreditando que isso aconteceu comigo. À luz do dia, um ônibus vazio, desse jeito, acabou de fazer um ato e o Senhor começou a ministrar várias coisas no meu coração e eu fiquei assim, preocupada, meu Deus, preocupada com as crianças que tem este ser por perto. Fiquei preocupada porque assim, gente, como essa pessoa fez um ato de bondade para ali. É assim que estas pessoas ruins,
que operam na escuridão com crianças, com adolescentes agem. Na frente ganham espaço com atitudes de pessoas boas, fazendo generosidade, para que se você falar alguma coisa, ela é doida, ele é doido, essa criança é mentirosa, sabe? Mas é pelo silêncio dos maus, o silêncio dos bons que os maus reinam. Não quer dizer que todas as pessoas que fazem bondade, que ajudam, sejam pessoas malignas, não. Mas o diabo, ele copia as coisas do reino. Para o quê? Para confundir, para que você não acredite mais em bondade. E o que a gente vai fazer diante disso? Primeiro, eu fiquei preocupada com ele ganhar espaço, a confiança de pais para ter acesso a crianças. Eu fiquei mirabolando coisas, preocupadas muito com criança, porque eu não fiz nada, não foi pelo ato de bondade dele. Eu disse assim, não dá para gritar porque eu posso ser colocada com uma situação assim, ele dizer que não, foi sem querer, me desculpe, né? Então, mas se fosse um ato de tocar em mim de forma assim, realmente explícita, se fosse um ato assim de se esfregar em mim, aí eu ia gritar, com certeza, e chamar de doida pra mim já é normal. Não tô nem aí, né? A gente já é chamada mesmo no dia a dia por não admitir coisas erradas, né? Então você é taxada como doida e coisas ladeira abaixo. Mas é melhor ser taxada por doida, por estar fazendo algo certo, do que depois amanhã ser taxada por quê? Por culpada. Por quê? Porque você deixou de fazer o certo para agradar as pessoas, agradar os outros, e aí não protegeu o seu filho, a sua filha, não fez algo certo para agradar, e você de qualquer forma você vai ser chamada de culpada, de negligente. Então é melhor ser chamada de doida por estar fazendo certo, porque de um jeito ou de outro você vai ser atacada. Vamos, né? Já escancarar e ter consciência disso. Então é melhor você proteger e agir da forma correta. E então eu só não falei por causa disso, mas se fosse algo explícito, eu ia falar e ia envergonhar ele também, né? Não importa se ele fez qualquer ato de bondade. Então, diante disso, não falei, mas eu fiquei imaginando, são pessoas assim. E daí, voltando ao assunto, como se proteger dessas pessoas? Como se proteger, meus irmãos, minhas irmãs, de pessoas assim que a gente não sabe quem é quem, porque tá fazendo bondade igual uma pessoa boa de verdade, então a gente não sabe o que a gente faz. A palavra do Senhor diz algo, que existe o joio e o trigo. Então já começa desse princípio. Aonde você for, na igreja, na empresa, na família, vai ter o joio e o trigo. E a palavra do Senhor, esse é o princípio, você saber que existem os maus e existem os bons. E o joio é tão parecido com o trigo, ou seja, o joio, os maus fazem coisas parecidas com os bons. As mesmas coisas que os bons fazem, eles copiam para ganhar terreno, para ganhar confiança. Então é nessa aí de ganhar confiança que existe o segundo princípio. Qual é o segundo princípio que a Bíblia ensina? Vigiar e orar. Não manda primeiro você orar e depois você vigiar. Manda você primeiro vigiar e orar. Você e eu. Primeiro vigiar e orar. Ou seja, o que é vigiar? Vigiar é não baixar a guarda, irmãos. No mundo de hoje, o mundo não está para crente. O mundo está para cada vez mais a gente estar vigilante. Então, vigiar não é baixar a guarda. Não é porque eu estou num ambiente que eu só vou ter a guarda vigilante porque eu não conheço as pessoas, eu não sei quem é e aí eu vou estar na atuação. Não é só nesse momento. É nesse momento e também quando tiver um ambiente familiar. De pessoas que me passam uma segurança, de pessoas que eu acredito, que eu conheço, que está no meu dia a dia e que eu penso que eu acredito e que eu penso que são pessoas boas. Não baixe a guarda também nesses ambientes, não baixe a guarda, porque é nessas horas que você baixa a guarda, você deixa de vigiar e você deixa a guarda aberta para a sua vida, para a vida dos seus filhos, e você pergunta, cadê seus filhos? Ah, tá por aí. Ah, a gente está na igreja, a gente está no ambiente familiar, tá por aí, eu sei quem é todo mundo aqui, tudo. E você não sabe cadê o seu filho, não está na sua visão ocular, não tá ali no seu centro de ver. Você deixa ele viver, você não vai ficar super protegendo. Não é isso que eu estou falando. Mas você também não vai vacilar.
Porque é nessa que a gente vacila que o inimigo entra, nessa que a gente para de vigiar, que existe uma brecha, que a gente está dando legalidade para o diabo entrar e aprontar. Então, é não baixar a guarda, estar em vigilância, entendeu? E a terceira coisa, orar. Orar em todo tempo. É orar e confiar no Senhor. Orar para que o Senhor venha guardar as nossas crianças na nossa presença, porque a gente pode ficar em um momento de distração, de cegueira. E na hora que a gente está conversando, esquece da vida na conversa. Eu mesma sou assim. Esqueço da vida na conversa. E se você não tem o seu marido ali por perto para estar lhe ajudando, o seu cônjuge ali por perto, uma pessoa que esteja na sua retaguarda, a gente tem que o quê? Não esquecer na conversa se os nossos filhos estiverem ali. É vigiar, tampar as brechas, tampar os muros que o Senhor já mandava. Tampa os muros, meu irmão, minha irmã. Vamos orar para o Senhor tirar a fenda dos nossos olhos, as vendas dos nossos olhos. Vamos orar para que o Senhor nos desperte, nos acorde como guerreiras, guerreiros de Cristo. Sabe, nas suas orações, ore pelo seu filho, mas não deixe de orar pelas crianças que cercam seus filhos. Não deixe de orar pelas crianças da escola dos seus filhos. Não deixe de orar pelas crianças da sua família, pelas crianças que lhe rodeiam, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, que seja as crianças que o Senhor colocar no seu coração. Não sejamos egoístas. Ah, o meu filho está bem, está protegido. Não, nosso filho está bem, protegido, glória a Deus, mas e as outras crianças? Se incomode. Uma vez o Senhor me deu um sonho, irmãos e irmãs, que foi tão profundo que despertou mais ainda a dor no meu coração por crianças, o amor por crianças, e ele foi muito claro, muito imperativo. Ame e apenas faça por elas. Ame e faça por elas. Não se preocupe com colher frutos, porque os frutos irão no tempo certo. Apenas ame e faça. E o que está hoje mais carente são as nossas crianças. Estoura uma guerra em Israel, na Palestina. Quem mais sofre são as crianças. Meus irmãos, minhas irmãs, você, pai, mãe, não vacile. Não relaxe só porque é conhecida teu. Não abra guarda porque você não sabe quem é na intimidade. Você não sabe o que passa no coração. Porque se você abrir a guarda, você está abrindo brecha. Você está dando legalidade para o inimigo agir, porque você está indo de contra a palavra. E o inimigo, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele sabe quais são as brechas para agir na vida do crente. Então vamos estar vigilantes. Não vamos, só porque tem uma aparência de crente, uma aparência de uma pessoa boa, piedosa, faz caridade, que a gente vai relaxar. Não relaxe. Porque o Senhor nos deu filhos, não foi para o mundo criar. Não foi para o mundo, foi para Ele. E não foi para os outros criarem, foi para você. Para você que é pai, mãe, criar, está sob a sua responsabilidade. Que você seja o primeiro missionário que os seus filhos conheçam. Sejamos nós os primeiros missionários na vida dos nossos filhos. Porque a palavra do Senhor aqui, olha, em Lucas 15, agora me perdi. Em Lucas 17, capítulo 17, versículo 2 diz: melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. O Senhor ama crianças. Olha aqui em 19, Mateus 19, que nos fala assim, Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quando os discípulos impediram dos pequeninos irem a Jesus, o Senhor deixa, que deles é o reino dos céus. O Senhor não impede. Então, meus irmãos, não haja, porque pessoas dizem para você, é criança, é besteira. Não. Os primeiros traumas vêm na infância. Pessoas abusadas, em grande parte, 90% são abusadas, as crianças, por pessoas da família, por vizinhos conhecidos. Eu não lhe diria isso só por pesquisa, mas eu sou terapeuta. Eu atendo casos de mulheres que foram abusadas na infância, na adolescência, e foram por pessoas da família.
E foram por vizinhos também. Eu tenho casos de família, eu tenho casos de vizinhos que foram molestados por coisas assim, por pessoas que passam a imagem de que tá vivo, de bonito, mas por dentro é guarda-morte, que nem sepulcro caiado, que por fora é aquela belezura, mas por dentro tem um morto, uma morta ali dentro. Então, irmãos, é ótimo. É que nem quando você vai fazer um contrato, vai fazer um trabalho com a pessoa, tem que fazer contrato, né? Porque só amigo ou amiga que não vai fazer contrato. Olha, eu amo você, você é meu amigo, você é minha amiga, mas o contrato vai existir. Porque você conhece a pessoa ali. Depois dali, você não conhece. Você não conhece o profundo íntimo, só Deus. Peça a Jesus para que Ele me revele a verdade das pessoas. E seja vigilante com seus filhos, não só na parte, principalmente nessa questão, mas principalmente nisso. E também na parte emocional também do seu filho, da sua filha. Não deixe pessoas tratar de forma levianas. O que é leviano? Parece uma palavra, um palavrão. Mas para quem não sabe, ir no dicionário, leviano é tratar de forma irresponsável com algo. Tratar de forma assim, com desprezo, de uma forma assim, sem uma importância, sem relevância, sem ter o cuidado necessário. Então não permita que pessoas tratem de forma leviana ou emocional do seu filho, seja onde for. Não se preocupe se você vai ser taxada de doida, como super protetora. Não, porque você está respaldada pela Bíblia. Porque o Senhor nos deu crianças e não é para filhos. A gente vai prestar conta dos nossos filhos naquele grande dia. Então, quer dizer, se a gente deixar pessoas tratarem os nossos filhos de forma leviana, as emoções dos nossos filhos de forma, sabe, sem responsabilidade, deixar os nossos filhos serem pessoas ao lado de pessoas que você tá vendo que é malvada, que judia, e depois a gente vai prestar contas naquele grande dia. Fora, se não for a isso, aí existe a questão do teu filho, da tua filha crescer, se sentir, querendo a proteção de outros, de fora de casa, onde existe a codependência emocional, crianças, homens presos a mulheres que fazem mal, que você diz, poxa vida, não é possível que esse homem, que essa mulher não tá vendo que essa pessoa tá fazendo mal, tá traindo, tá isso, daquilo, mas sabe por quê? Porque lá atrás o pai e a mãe, na hora que a criança precisou, olhou para a criança, viu que estava sendo tratada com desprezo, viu que o emocional da criança estava sendo ferido com adultos que deveriam cuidar, mas não cuidavam, estavam ferindo o emocional, e o pai e a mãe, que é prioritário em cuidar, não cuidou. E a criança se sentiu desprotegido. A criança se sentiu isolada, se sentiu, meu Deus, sim, não tenho, meus pais estão aqui, estão vindo, não estão protegendo. Quem vai proteger? E ela tem a tendência a associar isso a Deus, achar que se os pais não protegeram, Deus também não vai proteger. Porque as crianças, nós associamos muito Deus aos nossos pais. E grande parte, a ciência existe, irmãos, irmãs. É por isso a importância de você cuidar do seu filho. Não importa se as pessoas vão te julgar, não importa se pessoas que são ligadas a coisas infantis vão te criticar. Deixa criticar, porque você tem contato com Deus e com teu filho, não é com os outros. A grande parte da mielinização, a bainha dos neurônios das crianças começam a serem feitas a partir da criança na barriga. E se eu não me engano, até os 8 anos existem as etapas. E se a criança, o que é isso? Isso vai definir o caráter da criança, isso vai definir o comportamento da criança, isso vai definir as dores que as crianças vão ter no futuro. Então, se a criança, desde a barriga, quando está perto de descer, é um comportamento que é definido nela. Por quê? Porque a mãe sofreu muito estresse, e aí passou para a criança nasce de um jeito, nasce com as atitudes. Se a criança nasceu e a criança tudo chorava e a mãe daquele tipo, tudo comida, dá comida, tá chorando um bocado de comida, dá comida, a criança desenvolve a parte da boca, vícios, quando ela tá
não é que desenvolve vícios, ela desenvolve a parte da boca que é chamada a oralidade, é um traço de caráter. Ela desenvolve, é uma criança que tem a tendência a ser gordinha, a ser cheinha, e a tendência, se ela tiver na dor, quando ela tiver grande, ela partir tanto homem para mulher para vícios pela boca, coisas pela boca, se ela tiver na dor. Se a criança, quando está andando, tem uma tendência, desenvolvido algo, porque não teve o pai presente no momento que precisou, a mãe, é outra coisa. Se ela já está andando, na parte ela percebe que existe uma manipulação, se é tratado de uma forma já grandinha, ela já desenvolve outra coisa. Gente, quando eu falo, eu não estou falando algo... Se não a ciência não falasse, porque eu entendo, se a ciência não falasse, se eu não fosse profissional, já existe a Bíblia. E o mundo, cristãos, muitos cristãos, não todos, mas grandes, estão tratando crianças como se fosse nada a ver. Não tem problema. Eu lhes digo porque eu passei isso na pele. Não tem problema. Não tem problema, é criança. Não é nada grave, isso é grave quando é com adulto, isso é grave quando o distrato acontece com adulto. Mas com criança, você é super protetora, não é nada, não tem problema, não consegue enxergar a gravidade, só vai enxergar quando estiver no adulto ou quando o próprio Deus apertar e mostrar a gravidade dos fatos. Mas você, mãe, pai, é responsável pelos seus filhos, não são as pessoas que te criticam. É você, irmão, é você, irmã, é você, mãe, pai. Então, estejamos atentos. Este vídeo eu fiz por causa do acontecimento hoje comigo no ônibus. Não iria falar sobre isso, sobre essa... Mas o Senhor se permitiu isso acontecer porque Ele queria que eu fizesse esse vídeo para nos alertar. Não sou perfeita, eu também oro muito. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, tira a venda dos meus olhos. Senhor, me desperta, Senhor, porque eu sou muito distraída. Para eu perceber algo, tá vendo que para eu perceber algo tem que ser explícito. Porque senão eu não percebo. Se não for a Deus na minha vida, o que seria de mim? Então, se você é mãe, pai, igual a mim, ou você é mais atencioso, permaneça atencioso. Esse vídeo é de alerta. Doeu meu coração, não pelo ato que aconteceu comigo. Doeu meu coração. Imediatamente eu entrei em oração de guerra pelas crianças que convivem com esse indivíduo. Fiquei com medo dessas crianças, com medo desse homem cegar os pais com as atitudes dele de falsa bondade. Fiquei com medo, irmãos e irmãs, e orei dentro do ônibus de forma desesperada, porque me dói. Me dói. Não é só quando acontece algo com meu filho que é tratado de um jeito, com qualquer criança me dói. Que a gente venha, o quê? Vigiar, não baixar a guarda, que a gente venha estar sempre em oração pelos nossos filhos, que a gente venha ter atitude de posicionamento com os nossos filhos, que venhamos ser verdadeiros missionários na vida dos nossos filhos, irmãos. Estejamos atentos, porque o Senhor vai te levantar como atalaia de criança, como guerreira em Cristo, não só dos teus filhos de criança. Eu lhe digo isso porque crianças batem na minha porta, Deus manda vir crianças, às vezes criança que poderia, mãe e pai mora no mesmo condomínio, mora só em outro bloco, eu moro no último andar, a criança vem bater na minha porta para dizer que tá com dor de cabeça. Eu fico, Jeová, não consigo entender, a criança veio bater na minha porta, não é possível dizer que tá com dor de cabeça. Crianças de 3 anos que se perdem dentro do próprio condomínio. Onde a criança vem bater que eu nunca vi na minha vida, na minha porta? Você acha que isso é à toa? Isso é o Espírito Santo que conduz elas a mim, porque ele sabe que ali existe uma mulher que ele pode contar, que vai levantar o clamor, que vai se levantar em atitude para guerrear pela criança, não importa se vai ser chamado de doida, não importa se vai ser julgada, não importa, se levante hoje pelo seu filho, pela sua filha, se levante hoje com oração, com vigilância, com oração, com atitude por uma criança que o Senhor botar na sua frente. Porque o Senhor conta conosco. O inferno está investindo em crianças, porque a identidade está sendo formada de forma desvirtuada, para que quando essas crianças crescerem, elas tenham dificuldade em ter comunhão com Deus. E Ele está investindo também dentro de igrejas, em ministério infantil. Então vamos estar atentos em todo lugar. Não é tempo de ficar no mundo de Bob.
Não! É tempo de acordar, de pagar o preço pela vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, irmãos. Que você possa compartilhar este vídeo com o pai e mãe que o Senhor colocar no teu coração. Que você venha a ser despertado. E que você mande esse vídeo para quem você vê que é uma mãe, que é um pai, que precisa ser despertado. Que precisa, se já é despertado, venha ficar mais ainda consciente. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor. Pai, eu clamo o sangue de Jesus, a proteção divina, a cobertura espiritual sobre este vídeo, sobre a minha casa, a minha vida, a minha família, sobre as pessoas que vão assistir esse vídeo, porque ele é de um alerta que o inimigo tentar impedir, tentar atrapalhar, meu Deus, tentar fazer comentários malignos, Senhor, já repreendo em nome de Jesus e eu te peço que o Senhor traga um despertar, um peso na consciência, uma abertura dos olhos, um aperto no coração, para que a gente não seja indolente, para que a gente não venha ser leviano, para que a gente não venha agir de forma irresponsável com os nossos filhos, que a gente não venha cair no engano do inimigo, mas a gente venha estar em vigilância, venha ser despertado em oração para os nossos filhos, para as nossas crianças, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, alcança este pai, esta mãe, alcança este tio, essa tia, alcança esta pessoa que está me assistindo, que vai assistir, Senhor, com a abertura dos olhos, com o discernimento, com a direção, com como lutar. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que assim seja, graças te dou. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor venha te fazer um guerreiro, uma guerreira do Senhor, e meio nesses tempos o Senhor possa dizer, aqui eu posso contar, com ele e com ela, é falha, é pecador, mas ele se arrepende, não anda no pecado, reconhece o pecado, renuncia, está na minha presença, reconhecendo que não é nada sem mim, e ele luta pela casa dele, ela luta pela casa dele e ainda luta pelos que eu coloco no coração. Seja o intercessor da sua casa, seja o primeiro a se levantar pela sua família, seja o primeiro a acordar em oração pela sua casa, pela sua família. O Senhor não está esperando que ninguém venha orar pelos seus, Ele está esperando que você se levante pelos seus da sua casa. Que Deus te abençoe grandemente.